Essa manhã nós podemos levantar da nossa cama e irmos trabalhar. Nós te louvamos por isso. Nós te agradecemos por isso. Porque pessoas que estiverem num leito hospital queriam estar levantando de manhã para ir trabalhar. Nós temos essa possibilidade. Por isso te agradecemos pelo cuidado do Senhor. Paizinho querido, em nome de Jesus, tudo que for falado aqui seja para a honra e para a glória do teu santo nome. De mim mesmo não tenho nada a oferecer, mas o Senhor tem tudo para oferecer para nós através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém. Pode se assentar. Mostra a força para nós aí, Deus. Tá um ar funcionando e aí. Vamos lá, lição 3. Lição 3. Tema: as áreas de contra-ataque. Êxodo 14, 9. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de Faraó e seus cavaleiros e o seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zephon. Tiago 4,4. Infiéis, não sabeis que a amizade comum é a amizade contra Deus, porquanto qualquer que ser amigo do mundo constitui-se-á inimigo de Deus. 1 Coríntios 15, 30. E por que nos expomos? Também nós a perigos a toda hora. Amém? Irmãos, Israel tinha saído, Faraó tinha liberado Israel da opressão, tinha liberado Israel da escravidão que eles viviam. Mas Israel, quando saiu do Egito, pensou: estamos livres. Estamos livres. Agora o Faraó não incomoda mais nós. O Faraó não vai mais cruzar o nosso caminho, não vai nos prejudicar. Mas a Bíblia fala que Faraó se arrependeu de ter liberado o povo. Se arrependeu de ter liberado o povo e ele juntou seus exércitos, cavalos, cavaleiros e partiu atrás do povo de Israel. Eram 2.600.000 pessoas andando, não anda tão rápido. Porque no meio tem uns velhos, idosos, pessoas com com o corpo, às vezes faltando uma perna, pode ser que alguém sempre sofria para ir. Então todos iam esperando uns aos outros. E a Bíblia fala aqui que Israel chega em frente ao mar. E quando eles chegam em frente ao mar, a Bíblia fala que eles perceberam que muito atrás Faraó estava vindo. Faraó estava voltando para levar eles como escravos. E a Bíblia fala que o povo se desespera. O povo fica preocupado. Ele fica preocupado por quê? Porque eles achavam que já tinham se livrado de Faraó. Mas Faraó resolveu ir atrás deles. Isso foi um contra-ataque de Faraó contra o povo de Deus. Mas nós também podemos sofrer contra-ataques em todas as áreas da nossa vida. Na nossa vida cotidiana sofremos ataques e às vezes contra-ataques, pior do que a gente recebeu antes, nos prejudicando, nos jogando para baixo, mas nós temos que crer que aquilo que nós recebemos vai ficar conosco. Por quê? Porque Israel, ele estava livre no deserto, não era mais escravo, mas Faraó vinha atrás, e atrás de nós também vai bater o pecado. A nossa porta vai bater o pecado todo dia, algo para fazer para desagradar a Deus, algo para nós fazermos para sairmos da presença dele. Então, a Bíblia fala que Israel está em frente ao mar,
só montanha do lado e Faraó vem atrás. Faraó vem atrás. O desespero, me coloco eu no lugar do povo de Israel, o desespero é total. Porque não tem uma lança, não tem uma arma, nem para lutar contra Faraó. Então eles iam voltar como escravos. E a Bíblia fala que Moisés ora a Deus e pede uma direção e Deus fala para Moisés, toca na água, Moisés. Toca na água, Moisés. E a Bíblia fala que Moisés tocou na água e o mar se abriu do outro lado para onde ele estava. Isso é uma curiosidade muito grande, que por que o mar se abriu do outro lado para cá? Alguém pode chutar, falar, você já sabe. Por que o mar, em vez de Moisés toca aqui, em vez do mar abrir daqui para lá, ele abriu de lá para cá? Porque Deus já estava do outro lado esperando eles. E de lá Deus soprou e o mar abriu na frente deles. E Deus já esperava eles na vitória. Deus já sabia que eles iam ser vitoriosos. Então Deus já estava do outro lado esperando eles. Apenas mandou o livramento. E a Bíblia fala que eles atravessaram o mar e o exército foi atrás deles ainda e entraram no mar, no mesmo corredor que eles passaram, o exército entra para ir atrás deles. E a Bíblia fala que Moisés de novo toca na água e o mar se fecha e todos os cavaleiros e cavalos do faraó morreram. E isso também na nossa vida. Muitas vezes a gente está perturbado, está angustiado, mas Deus sempre tem uma direção para nos tirar do problema. Mas nós temos que seguir a direção dele. Porque às vezes nós queremos fazer a nossa forma e a nossa forma não dá certo. Olha, de 100, 99 não dá certo do nosso jeito. Porque Deus sabe do amanhã. Por exemplo, do jeito que eu falei que Deus abriu o mar de lá para cá, Deus sabia que o povo ninguém ia morrer. Mas o povo não sabia. Então, apenas confiança no Deus que eles serviam. E seguiram adiante. Então nós temos muitas áreas de contra-ataque sobre as nossas vidas, mas sempre, se nós estarmos com Jesus, com o Espírito Santo, sempre vamos ser mais que vencedores. E o inimigo pode usar contra as nossas vidas amigos do passado para nos tirar da presença dele. Verdade. Pessoas que conviveram com a gente no passado, antes de servir a Deus, e o diabo pode enfiar eles na nossa vida novamente, porque eram pessoas amigas, conhecidas, para se aproximar da gente e nos induzindo a abandonar Deus, abandonar tudo aquilo que recebemos da parte de Deus. Por isso temos que vigiar. Eu uma certa vez eu estava trabalhando numa oficina, e aí eu não sei o que nós falamos lá, e eu falei da igreja, aí o cara falou, rapaz, não fala de igreja não, nós já bebeu, foi cachaça junto. Eu falei, pois é, nós já bebemos, agora não bebe mais. Glória a Deus. Não bebe mais. Essa é as pessoas às vezes afrontando a gente, pessoas conhecidas, e afronta a gente e a gente às vezes fica com sentimento triste, mas não. É Satanás, tudo por atrás de todas as obras do mal está Satanás. Astuto, e ele é leal àquilo que ele acredita. A gente às vezes é meio desleal, mas ele não. Aquilo que ele quer fazer, ele bota quente para fazer. E é só Deus que consegue intervir. Só Deus
que consegue intervir nas ações do inimigo, de Satanás. É só Deus, não existe outra fórmula para combater Satanás. Até quando vai expulsar demônio, quando expulsa o demônio é em nome de Jesus. Porque é o único nome que tem poder. A gente não consegue. Você pode até segurar a pessoa e Satanás sair do corpo dela, mas sair assim, apenas parar de oprimir ela ali. Mas ele não saiu dentro da casa. Então Satanás ele pode estar dentro do corpo, mas ele não se mostrar. Então nós temos que estar vigilantes porque ele é astuto. Eu não sei se vocês sofreram alguma gozação dos amigos por agora ir para a igreja, pagar dízimo, devolver o dízimo e dar oferta para pastor. Eu uso até hoje, irmão. Eu tenho uns abençoados que vai lá na loja e fica falando, rapaz, eu não vou em igreja não. Porque igreja é só para dar dinheiro para pastor. Eu falo nada, eu falo, isso é um pensamento seu. O que eu penso, é totalmente diferente. Então, são pessoas que vêm nos afrontar. Fala, por que você devolve o dízimo? Porque não também. Porque é bíblico. Por que eu dou oferta? Porque é bíblico. É bíblica a oferta para nós podermos fazer. Essa investida de Satanás, ela pega todas as áreas da nossa vida. E proposta de todos os lados pode vir para nos afrontar. Porque quando Satanás vem, ele não vem como amigo. Ele vem para nos afrontar. Porque ele sabe que somos firmes em Deus. Então ele vem com a proposta para nos entristecer. E Satanás, se ele conseguir entristecer meu coração, eu começo a deixar Deus de lado. Então ele faz uma ocasião, faz um momento, faz um problema para nos magoar, para nos trazer sentimentos de não perdão, de sentimentos de revolta, sentimentos às vezes que magoamos alguém com palavras. Então temos que sempre cuidar, porque Satanás ele é astuto e ele tenta de todas as formas nos reprimir. O que fazer? Resistir firme para não perder a comunhão com Deus. Esse resistir firme para não perder a comunhão com Deus é lembrar daquilo tudo que aconteceu no encontro com Deus. Porque o encontro com Deus ele é feito para crente, para descrente, para quem é apenas vem na igreja, não é nada. O encontro, ele traz um ensinamento desde quando a gente começa o encontro de volta para a casa do Pai, pessoas que estão longe de Cristo, pessoas que estão dentro da igreja e estão longe da casa do Pai. Então o encontro ele é feito para nos capacitar para enfrentarmos o mundo. E por isso que a gente está tendo essa aula, para a gente reforçar isso. O que a segunda palavra, que vem o Peniel. Eu já voltei para a casa do Pai. Agora eu vou confessar os meus pecados. Porque quando a gente retorna para a casa do Pai, às vezes a gente não pede perdão dos pecados. E em Peniel é o lugar de pedir perdão pelos pecados. E ali há um confronto muito grande, há um embate. Eu não participei dessa administração, desse encontro, eu tive que trabalhar, mas há um embate muito grande contra tudo aquilo que nós fazemos, contra aquilo às vezes que nós acreditamos que era certo sobre a nossa vida. E Deus naquele momento vem mostrando para nós que nós não somos
Ele que é sobre as nossas vidas. E depois vem graças a Deus pelo seu perdão. Graças a Deus pelo seu perdão é uma palavra que parece que não faz sentido, mas é uma palavra, uma das palavras mais importantes do encontro com Deus. Graças a Deus pelo seu perdão. O quê? Eu acreditar que eu sou perdoado. Porque toda acusação que Satanás vir fazer contra a minha vida, falar, não, eu já fui perdoado. Eu fui perdoado, cara. Isso aí é passado e Deus não se lembra mais do passado. Ele só lembra do presente e do futuro. Ele conhece todas as coisas. Então, ali há uma forma da gente ir aprendendo a combater o inimigo. Uma das formas é sim. Eu, quando passei pelo meu encontro com Deus, na primeira semana depois do encontro, o meu encontro foi tremendo. Eu achei que eu era crentão, fui para lá para virar crente. E daí eu passei pelo encontro e durante a semana eu trabalhando bastante, andando de moto, muitas vezes andando de moto assim, vinha na minha mente assim, você já fez isso? Você lembra daquilo lá que você fez lá atrás? Você lembra? E aquilo foi me incomodando. E várias acusações na minha mente de tantos pecados que eu tinha cometido no passado. Aí eu cheguei num ponto que eu cheguei no pastor. Aí, pastor do céu, eu já não acredito mais que eu estou em Deus mesmo, porque eu não aguento mais essa acusação. Aí ele falou, acusação de quê? Eu falei, de pecado que eu fiz lá no passado. Ele falou, ixi, então tá tranquilo, porque não é Deus que está te acusando. É Satanás que está te acusando para te entristecer, porque ele te entristecendo, ele vai te afastar de Deus. E você acreditando na mentira dele, que o seu pecado não foi perdoado, você entra juntamente com ele para caminhar com ele. Então temos que vigiar de todas as formas, das áreas da nossa vida, porque Deus, Ele tem o melhor para nós. Aqui diz alguém da sua família. O que a gente bate muito na questão da família é porque tem famílias, por exemplo, vou dar um exemplo, tem famílias que todo final de semana se reúnem, todos os irmãos, o pai, a mãe, ou só os irmãos, e passam uma carne, tomam cerveja, fumam junto, e o piseiro corre o dia inteiro. Aí de repente, um dos irmãos aceita Jesus. Não é fácil. Aceita Jesus. Quando ele aceita Jesus, ele vai bater de frente com toda a cultura que ele vivia. E é uma afronta, não, a família está me desprezando, não. É que você não era assim. Então eles olham para você e falam, não, cara, isso aí está errado, moço. Nós vivemos há tantos anos juntos e fizemos da mesma forma agora porque você virou crente. Nós vamos ter que mudar. A crentinha aí, ó. Entendeu? Então Satanás, a família da gente, geralmente é nessas áreas que Satanás age. Porque ele sabe. E a família da gente sabe que todos os defeitos da gente. Não tem coisinha contigo, papadinha. Eles sabem dos defeitos que a gente fez, deixou de fazer. Aí eles vêm. Mas você já fez isso, agora quer virar crente? É o maior campo de batalha. É o maior campo de batalha. E a gente que é mulher é pior, né? A gente que é mulher é pior, né? A gente vai no mercado e a gente não compra mais daí, entendeu? Você não compra mais cerveja. Porque era quando eu antes eu ia no mercado, eu comprava, vai, traz uma caixinha de cerveja, eu trazia. E agora eu não compro mais. É pior ainda.
É. A irmã falou que de você não deve mais vai Bem, o problema não é Anderson comprar, o problema é você tá lá no atacadão pra pegar e o irmão da igreja. Ai, já penso. Ou não, pra mim não. Alguém pediu pra você comprar, né? É pior ser justificado que pagar e ir embora. Que pelo Mas menos não acha nenhuma palavra. Mas a gente sempre tem, Deus sempre nos dá um escape. Deus sempre nos dá uma direção. É por isso que temos que estar firmes mesmo. Aquilo que nós falamos na aula passada. Deus vai, o Espírito Santo sempre vai lembrar daquilo que eu aprendi no momento certo. Então, no momento da afronta, o Espírito Santo vem e fala: se acalma, você aprendeu a perdoar todo mundo e você recebeu o perdão porque você perdoa. Que se você não perdoar, você não recebe perdão. Eu ouvi uma ministração de um pastor essa semana, aqueles videozinhos curtos, que ele fala que os pecados que não têm perdão, ele cita 3 pecados, mas um dos pecados que a Bíblia fala grandemente é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Outra, ele falou assim, mas o pecado do perdão também é imperdoável. Não entendi. Eu pensei, mas por quê? Ele falou, porque se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Não tem como eu receber perdão se eu não liberei perdão. Fica com aquela mágoa no coração, né? Então a vida é uma ligação, tudo se interliga. E assim a gente vai caminhando rumo a Deus. Saúde. Êxodo 23, 25b. E eu tirarei do meio de vós as enfermidades. O diabo pode mexer na nossa saúde? Se eu deixar. Pode, se deixar. Sim. Deixar uma brecha. Pode. Ele pode ter uma influência até em doenças que não são doenças. É espíritos que atuam. Mas tudo, a gente tem que ter o discernimento. Quando a gente está em Deus, firme em Deus, essa brecha a gente não dá para Satanás. Ele não vai vir com isso. Ele pode vir com uma doença, fingindo uma doença e é ele, quando a gente se afasta de Deus. Então, na saúde, Deus sempre nos dá a vitória diante de Satanás. A saúde é uma questão muito complicada de você mexer. Por quê? Porque essa semana, hoje de manhã mesmo, pela manhã, uma cliente falou para mim: nossa, onde é que está Deus? Com essa história do Hamas matar tanta gente. Por que Deus não intervém nisso aí? Tanta gente inocente morrendo. Irmão, mas tudo que está, mas assim, eu creio que tudo que está se acontecendo é porque tudo já estava escrito, né? Deus está voltando e as pessoas não estão acreditando. Aí eu falei para ela assim, eu acredito que tudo é uma escolha. Certeza? Tudo é uma escolha. Eles escolheram isso. Eles escolheram matar os outros para se sentir bem. E foram criados dessa forma. Porque é muito covardia, irmão, o que está acontecendo lá. O certo era o mundo inteiro se mandar exército contra esses caras. Porque o que eles estão fazendo com pessoas que não tem nada a ver. Só de brasileiro já morreu 3, né? Só de criança tem mais de 700. É muita gente. Imagina. Hoje mesmo, eu de manhã fui fazer minhas obrigações tal, e eu fui na Globo, rapidamente sobre esse assunto. Eu fui falando da Ana Maria Braga, que é achada mais uma brasileira hoje. Uma moça de 18 anos. Eu vi essa reportagem. Então, e Satanás vem agindo dessa forma. São pessoas usadas pelo inimigo. Não tem como falar, não, eu vou tirar a vida de alguém, se não for Satanás. Porque a gente, em sã consciência, não tira, não. A gente
no momento, às vezes, de furor, de ira, Satanás pode tomar conta de alguém e ele matar outra pessoa. Pode, mas é Satanás que está atuando e dando essa força para ele fazer isso. Por quê? Porque ele matando outra pessoa, ele prejudica ele mesmo, ele vai ter que pagar pelo que ele fez, e é um pecado que Deus abomina, que é matar as pessoas. Então a gente às vezes fica nessas perguntas. Eu falei, mas a vida desses povos é uma escolha. Só que eles não têm nem, eles pelo jeito, eles não sabem nem quando vão parar essa guerra, né? Diz que eles vão meses ainda. Israel, na verdade, não vai ceder de jeito nenhum. Porque não tem apoio. Israel pode se levantar contra Israel, mas só mais uma guerra. Israel vai vencer. Glória a Deus. Israel vai vencer. Porque o povo de Deus, é o povo escolhido, não vai ser eliminado. Não vai ser eliminado. Porque Deus assim quis. E Satanás sabe que lá em Jerusalém vai ser aonde, no dia que Jesus voltar sobre a face da terra, quando a gente vê na Bíblia que Jesus vai vir e as suas duas pernas vai colocar uma em cada monte e vai se abrir um buraco no meio, é lá em Jerusalém. É lá em Jerusalém, só que Satanás sabe disso. Satanás sabe disso e tenta impedir. Tem aquelas molduras de Jerusalém, às vezes que aparece aquele pináculo do templo amarelo lá no fundo. Na frente há um grande espaço fora do muro. O que os muçulmanos fizeram ali? Eles fizeram um cemitério. Por que esse cemitério? Esse cemitério é para não cumprir a palavra. Porque Jesus é nazireu, ele não pode tocar em pessoas mortas. E aí, se ele tocar em pessoas mortas, vai ser errado, vai errar contra a palavra dele. Mas eles não leram. Jesus vai vir e a hora que ele pisar, tudo aquilo vai ser jogado fora, vai ser engolido pela terra e a terra ficará limpa. Então, essa guerra é preocupante? Mas vai dar certo para Israel. Eu creio. E o mundo inteiro, nações que são cristãs, está junto com Israel. Porque Israel, todo mundo sabe que é o povo de Deus. As nossas finanças, às vezes a gente faz com que as nossas finanças vão de mal a pior. A finança é algo problemático, porque Deus não usa cartão de crédito, Satanás não usa cartão de crédito, nem o Espírito usa cartão de crédito. Quem usa cartão de crédito é a gente. E aí podemos arrumar um grande problema. E aí fala, não, Deus me ajuda. Deus me ajuda? Cuida da tua vida financeira. Cuida da tua vida financeira, porque é você que tem que laborar todo dia para ganhar o pão nosso de cada dia. Então, na vida financeira, pode ter algumas influências de Satanás nos nossos negócios? Pode mandar pessoas para nos prejudicar financeiramente. Essa questão desses golpes hoje está muito grande, é fora do comum. Chegou um cara lá na loja esses dias com o meu cartão CNPJ da loja assim, e falando, eu vim aqui, essa empresa aqui? Eu falei, Ele falou, pois é, eu estou comprando uma moto no Facebook e o cara me mandou esse cartão CNPJ aqui. Eu falei, pois é, e é um golpe, porque eu não tenho nenhuma moto dessa aí para vender. Não tem, mas não tem. Você transferiu dinheiro? Não, ainda não. Misericórdia. Falei, então tá bom. Melhor para você que você veio atrás. Mas, você
tem que registrar um BO. Eu falei, não. Esse cartão CNPJ, qualquer pessoa tem acesso. É só digitar o CNPJ no Google e vai aparecer o cartão CNPJ. E você salva, imprime, manda para quem você quiser, de qualquer empresa. Então, aí Satanás atuando nas finanças, prejudicando pessoas. A Josi uma vez levou um golpe na design de uns R$2.600. E ela transferiu da minha conta. Vou emprestar minha conta para a loja e fez e a pessoa depositou uma quantia de dinheiro e de repente falou, acabei de depositar, mas eu depositei errado, depositei 2.600 a mais. Me devolve. Muito inocente. Estou na minha conta. Transferiu o dinheiro. Nunca mais. Ela foi no banco, foi em todo lugar com o gerente, falou, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E ele falou, quem recebeu o dinheiro sacou tudo dentro de 20 minutos. 20 minutos. E o prejuízo fica pra gente. Então, nas nossas finanças, e as nossas finanças é uma das coisas que tira o sono da gente. O nosso financeiro. Ele tira o sono da gente. Porque quer ver você ter um negócio que você sabe que não tem da onde tirar. E você tem que pagar. É dolorido demais. Você fica assim, a pessoa fica contra ela mesma. E é um dos erros que a gente comete. Que é perder sono por causa disso. Porque não vai mudar nada. Eu ficar de noite acordado vai trazer o dinheiro? Não vai. Então temos que pedir a Deus calma. Que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas e Ele coloque calma no nosso coração, acrescente a nossa fé que as coisas vão dar certo. Então o Espírito Santo ele tem esse poder de acrescentar, de ajudar na nossa fé para nós alcançarmos os objetivos. Ataques na mente e na alma. Satanás investe pesado na mente e na alma. A mente é o nosso pensamento. A alma é os nossos desejos. Desejos. Todos os desejos procedem da alma. Sejam para bem ou para mal. A nossa alma é aquela que fala, o Espírito Santo grita dentro de nós. Faz um jejum amanhã. A nossa alma fala, não, amanhã não dá. Amanhã não dá, eu tenho tal lugar para ir. Fica complicado ir lá jejuar. Essa é a nossa alma. Ela quer nos afastar. Ela não quer, ela quer as coisas prazerosas. E a gente tem que lutar contra ela e colocar ela no lugar dela. Tem como colocar? Tem. A gente não cedendo, tem um momento que ela encaminha para a gente. Caminha segundo os nossos passos. Então, temos que cuidar muito da nossa alma. E a nossa mente ela pode fazer tantas voltas, tantas manobras. Às vezes a gente pensa, mas até em matar alguém. Fulano tinha que morrer. Infeliz. A nossa mente faz isso, ela produz isso. Eu podia dar um tombo nesse cara aqui, ó. Tem a oportunidade de ganhar esse dinheiro fácil. Vou dar o tombo nele. A nossa mente faz isso, ela traz para nós, fala, ó, faz que dá certo. E é Satanás colocando as setas dele sobre as nossas vidas, os dardos dele sobre as nossas vidas, para nos tirar da presença de Deus. Então temos que ter muito cuidado, porque todas as áreas da nossa vida, Satanás vai investir. Satanás vai botar quente. E aquilo que eu falei no encontro passado, cada um sabe a sua fragilidade.
Cada um sabe a sua fragilidade. Ah, eu sou frágil na bebida, eu sou frágil no cigarro, eu sou frágil para a prostituição, para a fornicação. Cada um tem uma área que o seu corpo te chama mais. E é aquela área que você pecou mais na vida. E que deu mais prazer para você. Porque é nessa área que Satanás vai atuar. Pesado. Investe em outras áreas? Investe. Mas aquilo que a gente... era a falha da gente, aquele pecado que às vezes você demorou para abandonar, ou ainda nem abandonou. E aí, Satanás, ele vem oferecendo esses banquetes para a gente. Oferecendo essas guloseimas para a gente viver aquilo que Deus não quer para as nossas vidas. Porque Deus quer que nós sejamos limpos, corpo, alma e mente. Esse é o propósito de Deus. Limpar nosso corpo, alma e mente. Porque se nós estivermos esses três ligados a Deus, a gente não se afasta dele. A gente ouve a voz dele no momento certo, a gente faz tudo no momento certo. Alguém estava no domingo à noite, no culto? Eu falei sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo é algo tremendo. O Espírito Santo é algo que nós temos que enfatizar isso nas nossas vidas. Ter o Espírito Santo conosco. Quando ocorre a ministração do Espírito Santo no domingo pela manhã, a insistência que a gente tem no encontro com Deus para que todos sejam batizados com o Espírito Santo é por causa que nós ficamos fortes. Nós ficamos fortes diante de tudo aquilo que vai acontecer. Diante dos problemas, nós vamos ser fortes, porque o Espírito Santo está conosco. E o Espírito Santo vai lutar de todas as formas para não nos afastar de Deus. O Espírito Santo é aquele cão fiel do nosso lado. Não? Que está guiando o dono. A pessoa que tem problema de visão, aquele cão, ele, aonde for ele vai. Mas o Espírito Santo também dá para nós o livre-arbítrio. A opção de errar, a opção de acertar, é nós que decidimos. Eu acho fantástico, eu sou apaixonado pela justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, ela pode... a gente pensar que está demorando, mas ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Eu hoje me arrependi dos meus pecados. Se arrependeu dos seus pecados, mas a consequência deles, você vai ter que colher. Mas foi perdoado. Pecado para salvação não existe mais. Você é salvo. Mas aquilo que você fez, há um preço a se pagar. Se matamos alguém e pedimos perdão a Deus, somos perdoados. Mas temos que pagar pelo crime que cometemos. E assim é a lei da semeadura. Plantou, colhe. E plantou milho, colhe milho. Plantou soja, colhe soja. Plantou raiva, colhe raiva. Então, a gente às vezes está semeando na vida das outras pessoas, ou às vezes a gente semeia dentro das nossas próprias famílias palavras ásperas, palavras que vão prejudicar, e a gente está semeando para a gente mesmo colher. Para a gente mesmo colher. Então, temos que ter esse discernimento de Deus e fazer tudo do jeito que Ele nos ensinou. Lição 4. Como deter Satanás? Pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente
então ele saqueará a casa. Efésios 6, 10 a 18. Finalmente, fortalecei-vos na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes deste mundo, destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés para a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, do qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para o mesmo fim vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Esses versículos de Efésios, que a gente lê sobre as armaduras de Deus, são versículos que todo dia pela manhã a gente tem que orar. Tem que decorar eles e falar: Deus, me reveste. E cita todos os revestimentos que tem ali, as armaduras que Deus vai nos dar para enfrentar Satanás. Porque o pastor acho que destacou bastante na segunda aula sobre esses versículos. Mas é aquilo, resistir e ele vai fugir. Se nós não resistirmos, se nós não lutarmos contra, ele vai entrar. E é a mesma coisa que eu deixar algo de valor na minha área e deixar o portão aberto. Alguém vai vir pegar e levar embora. Mas eu dei bobeira. Eu deixei um portão aberto com algo que era valioso na área e fácil de ser carregado. E também Satanás vem investindo, mas o que nós lemos ali, no versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando ele fala aqui, toda a investida de Satanás, nós temos vitória. Toda a investida de Satanás, nós temos vitória, se nós ficarmos em Deus. Todos os dardos inflamados do mal vai ser quebrado, vai ser derrotado sobre as nossas vidas, mas nós temos que estar firme em Deus, firme naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós estamos a cada dia mais aprendendo. Eu só posso? Pode. E sobre esse texto, é um texto que eu acho muito fantástico. E antes eu orava assim, sobre esse texto, imaginando que com uma oração eu ia ter uma armadura invisível, assim, né? E só depois que fui perceber que isso são atitudes, né, que a gente tem que ter: a verdade, justiça, honestidade, ter fé, ter a certeza da salvação, se preparar no Evangelho, que essas atitudes que eu tenho funcionam como uma armadura para resistir ao ataque do diabo. Então, não só, né, uma coisa invisível ali que a gente ora, mas são atitudes que a gente precisa ter, né? Então, sempre ser verdadeiro, tudo que fala ali, para que isso sirva como armadura quando o diabo vem contra a gente. E ali ele fala, tudo é simbólico ali. Calçando, por exemplo, calçando
calçado da salvação para levar o evangelho de paz. Quando nós colocamos as sandálias, nós podemos pisar em qualquer lugar, que nada vai nos fazer mal. Quando nós tivermos as sandálias de Deus embaixo dos nossos pés, nós podemos andar por qualquer terreno. Vamos estar protegidos. Nós conseguimos ver? Não conseguimos. Mas é o espiritual que está fazendo algo, como nós vemos também. Existem principados, potestades, demônios de todas as formas. Entendeu? Então, a gente às vezes arruma umas guerras espirituais que a gente não precisa. Igual o irmão falou, por causa de algo que uma atitude da gente. Não adianta, né? Eu orar para Deus, me põe no cinto da verdade e falar mentira o dia inteiro, né? Aí não tem como, né? Então, e Deus vai usar nós para fazer aquilo que Ele já fez dentro da gente. Não tem como eu ensinar para você aquilo que eu não pratico, porque eu vou falar sem convicção. Eu vou falar com medo. Eu já cheguei a pregar a mensagem, de eu estudar a mensagem e falar, eu não vou pregar essa mensagem, porque eu não estou fazendo isso aqui. Se eu falar, eu vou apanhar em cima do altar. E não preguei, mas fui consertar minha vida. Vamos mudar essa área aqui, porque nós temos que melhorar diante de Deus. Mas então são coisas que a gente vai fazendo e às vezes vai tirando nós da presença do Senhor. Satanás não é o Senhor do universo. Ele não é. Satanás foi um ser criado por Deus. Lúcifer foi um dos anjos mais lindos que teve no céu. Existe, se não me engano, é Daniel que fala que quando Lúcifer andava, saía dentro dele sons de louvor a Deus. Mas um dia Lúcifer deixou se levar pela ambição. Existe isso? Existe. Até no céu. Lá, os anjos também têm a opção de servir a Deus ou não servir. Aí Lúcifer decide que ele vai fazer um reino acima do de Deus. E ele vai mandar sobre Deus. Deus permitiu ele conversar, por exemplo, vamos falar assim, fazer uma assembleia geral dos anjos lá e falar, quem está comigo? E eu tô fora, vou ficar com Deus. E assim foi. Então, aí Deus, quando viu tudo isso pronto, falou, chamou e falou, agora você está expulso daqui. Você vai ser lançado sobre as trevas. Por quê? Porque você quis fazer algo que não era para você fazer. Ele já tinha todas os seus ornamentos, tinha todos os seus momentos de glória no céu, mas ele queria mais. Ele queria mais. Então, Satanás foi algo que Deus criou e depois jogou sobre a terra. Ele não é o Senhor do universo, porque o Senhor do universo é Deus. Quem cuida de tudo é Deus. Quem criou tudo foi Deus. Quando a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia e pairava as trevas sobre a face da terra, ela está falando sobre as trevas mesmo. Sobre as trevas. Porque Satanás foi jogado do céu. Ele e a terça parte dos anjos que resolveram seguir ele. Então, eles sabem de todas as coisas que a gente sabe. Eles conhecem a palavra de Deus, Satanás conhece a palavra de Deus melhor que todos nós. Ele sabe decor e salteado. Ele sabe aonde ele pode entrar, onde ele não pode entrar. Onde ele vai entrar, ele vai ser derrotado. E aonde ele vai entrar, ele vai ter vitória. Quando a gente está
expulsando um demônio, eu acho muito top a hora que o discernimento vem sobre a vida de quem está ministrando a libertação, sobre pedido de ajuda. Eu acho lindo, porque você vê o discernimento de Deus trazendo a revelação à pessoa que está orando, fala, ó, está pedindo ajuda. E aí eu sempre vi isso aí acontecendo e eu não sou fã de expulsar demônio, não. Eu prefiro falar do que expulsar demônio. Se precisar, expulso. Mas não é minha preferência. Cada um é chamado para algo específico. E essa não é minha praia. Mas aí você vê, eu acompanhando aí tantos encontros com Deus e acompanhando o pastor Kelly e pedindo para ele, ele vai nos auxiliando. E falando sobre sinais que o corpo faz de pedido de ajuda. No momento em que cruza a perna, está pedindo ajuda. É um sinal de ajuda. Os dedos. Fazer isso aqui com os dedos. E você pode puxar, irmão. Você não consegue tirar os dedos dele, não. É só em nome de Jesus. É só em nome de Jesus que você cancela o pedido de ajuda. Satanás, ele sabe que ele vai ter que sair. Ele sabe, porque ele conhece o Deus que nós servimos. Ele sabe que ele vai ter que sair. Mas ele vai fazer de todas as formas para nos fazer desanimar. Já ouvimos o pastor falando de 3 horas expulsando o demônio de uma pessoa. Não, imagina você 3 horas orando por uma pessoa e sai em nome de Jesus, e sai em nome de Jesus, e deita, e rola, e sapateia, e baba, e foi 3 horas. Tem que ter convicção do que está fazendo. Senão não faz. Porque desanima, não, fala isso aqui. Não é não. Eu estou fora disso aqui. Então, Satanás, ele é poderoso. Mas nós somos muito mais poderosos que ele. Porque com aquilo que nós temos dentro de nós, nós vencemos ele. Que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Com esses 3 a gente é muito mais que vitorioso. Ele se acha o mais poderoso da terra. E ele é poderoso. Ele tem poder. Tanta influência, aquilo que nós falamos sobre o Hamas agora. A influência dele. Para matar pessoas, perseguir o povo de Deus. Então, aí Satanás vem com isso. Por isso nós temos que amarrar as forças das trevas. E falar, Deus, em nome de Jesus está amarrado. Toda a força do inimigo. Um certo dia, eu preguei numa quarta-feira aqui na igreja. Cheguei em casa e fomos deitar. E o Heitor foi para o quarto dele. O Heitor dorme sozinho a vida inteira. E ele foi para o quarto dele. E nós deitamos na nossa cama e passou um tempo, nós começamos a ouvir ele falando e se debatendo. Aí nós levantamos, a Josi levantou, foi lá, acordou ele, falou, o que foi? Ele, nada, deixa eu dormir. E aí, tá. Aí ela voltou, se deitou, dá-lhe um pouco de novo. Aí eu levantei e fui lá. Orei. Sabe quando você ora dentro do quarto assim, que arrepia tudinho? E você sente que o bicho está ali, prejudicando. E aí eu fui, orei, e fui para o meu quarto de novo. Beleza. Passou mais um tempo da mesma forma. De novo. Rapaz, aí eu levantei emparetado. Falei, Satanás, seu desgraçado. Você aqui é derrotado. Você aqui é amarrado.
Então sai de dentro da minha casa, porque eu tenho que trabalhar amanhã cedo. E eu tenho que descansar hoje. Então, em nome de Jesus, sai. É uma oração simples, mas eficaz, porque não é no meu nome. Eu não tenho coragem de peitar ele na carne, mas com Deus, eu sou muito mais que vitorioso. Eu sou muito mais, eu posso alcançar vitórias que a gente nunca imaginaria que eu ia ter. Então, Satanás, ele sempre vai investir contra as nossas vidas. Ah, Satanás pode querer prejudicar uma criança? Pode. Influências. O Heitor passou por essa situação e mais uns 2 meses começou de novo. E daí nós oramos e não deu jeito. Aí eu falei para você, diga pro pastor para ver que Satanás que tem aí. Irmão, eu estou passando por essa situação que você está falando aí, eu estou me remontando todinho. Está acontecendo isso aí na minha casa. Chega um certo momento que, quando dá mais ou menos uma meia-noite, por aí, eu vou pro quarto do meu filho, da minha filha orar, porque quando chega meia-noite, 1h da manhã, meu filho começa a chorar e gritar dentro do quarto. Eu falei, vou lá, eu dobro meu joelho e repreendo, eu começo a cochilar de novo, irmão. Sei que essa noite agora passada, eu falei, Satanás, eu não aceito, porque não estava deixando eu dormir mais meu esposo. Desse jeito que você está contando a minha história. Satanás é astuto. Ele sabe aonde mexer com a gente. E se você vê, não tem, você mexeu com um filho, pode ser o pai mais calmo do mundo. Pode ser aquele pai que nunca levantou a voz, mas mexe com o filho dele. Eu fiquei revoltada. Assim, mexe com o filho dele. Eu e meu esposo, aí agora que eu e meu esposo, agora nós estamos encontrando, nós estamos levantando das 4 e 5 da manhã, nós dois, chorando. Aí nós estamos tudo vindo, tá, irmão? É vitória, irmão. É vitória. Senão não seria vitória. É o contra-ataque de Satanás. Aquilo que nós falamos lá atrás sobre o povo de Israel na frente do mar. O contra-ataque de Satanás. É a única forma que ele tem de trabalhar. Aquilo que eu falei antes, é entristecendo o meu coração. E falando, não, assim, não vale a pena eu estar passando por tudo isso. Mas, e é muito pior eu ser escravizado por ele. É muito pior. Ele vem prejudicando os nossos filhos, bem. Mas Deus tem a vitória. Nós conversamos com o pastor e o Heitor chama o pastor de boi, e é um grude com o pastor. Aí o pastor falou, eu vou lá na sua casa. Chegou lá em casa, entrou dentro do quarto do Heitor, falou, deixa eu sozinho aqui. Ficou uns 20 minutos lá dentro do quarto, sozinho. Aí ele chegou, saiu de lá, sentou no sofá com o Heitor, deitou lá e começou a conversar com o Heitor. Conversar. E ele falou assim pro Heitor, o vô vai fazer um negócio aqui que você às vezes não vai gostar. Eu vou tirar todos aqueles super-heróis de dentro do seu quarto. Todos aqueles super-heróis. Eu vou tirar todos lá de dentro, os quadros, tudo que tiver foto, eu vou tirar lá de dentro. Nós vamos deixar 5 dias dentro do quarto da sua mãe. E depois nós vamos ir trazendo de volta. Um por um. Para ver se é isso. O que pode ser. E aí a gente, apreensivo, fizemos tudo isso do mesmo jeito. Os heróis voltou todinho lá e não fez diferença nenhuma. Não era aquilo. Mas aquilo que eu comecei a orar a Deus e pedir o que fazer. E um dia eu mexendo no celular e
ali na sala, assistindo YouTube lá que o Heitor tinha colocado. E eu olhei para aquilo lá e falei assim, não é de Deus não. Lá em casa ninguém mais assiste YouTube. É proibido. O Heitor sabe, ele é proibido. E ele não assiste. Acabou o meu problema. Acabou o meu problema. Era só influência de vídeos. Aquilo que o pastor pregou lá, com uma imagem subliminar, uma mensagem subliminar, algo que vai afetar o inconsciente da criança e vai prejudicar ela. Acabou o nosso problema. Acabou o nosso problema. O Heitor sempre dormia também com lâmpada acesa, e já dorme com todas as lâmpadas apagadas, agora ele fica bravo se a gente acende. Às vezes eu vou lá e ligo o umidificador e ligo a luz. Ele fala, ô pai, ontem você deixou acesa a luz, eu acordei de noite e levantei e desligar a luz. Entendeu? Por quê? Mas a gente tem que achar onde ele está agindo. Porque tem um lugar que tem a brecha. E acabou, lá em casa acabou. Aquelas lives que fazem de jogo, que esses meninos de hoje é fascinado nisso aí. Lá em casa ninguém assiste não. E o meu filho mais velho, a hora que nós põe o pé em casa, desliga tudo. Porque não aceitamos. Entendeu? Então, são coisas, é pequenas coisas. Mas Satanás, ele não está nem aí. Ele quer prejudicar a gente. Aí, quantas noites mal dormidas, quantas preocupações, e fazendo, às vezes, levando o pastor lá, não é perdendo tempo, mas levando ele lá, e o problema estava na nossa cara. Entendeu? Então são coisas simples, mas atitudes que a gente faz e não vai nos prejudicar. Esse dia nós fomos numa célula lá no bairro Bandeirantes. Esse dia não, faz tempo já. E aí nós estávamos lá e aí todas as crianças estavam lá dentro da casa. E o Heitor lá em roda de nós. E sapateava, e ali, e querendo mexer no celular. Cara, pelo amor de Deus, cara, tanta criança que tem lá, vai brincar. Ele falou assim para mim, pai, eles estão assistindo YouTube. Eu falei, você está na casa do estranho, pode ir lá, pode brincar. Posso mesmo? Pode. Eu não sabia que estava assistindo, mas ele sabia. E aí, você vê uma atitude que muda uma vida. Uma criança? Mas uma atitude de obediência. E assim Deus quer sobre as nossas vidas, obediência. E Ele vai amarrar todos os dardos inflamados do mal com a nossa obediência. Porque nós não temos algo mais forte para lutar do que a nossa obediência. Porque, quando eu sou ofendido, louvado seja Deus. Sou magoado, louvado seja Deus. Alguém me ultrapassa, louvado seja Deus. A gente vai cada vez criando hábitos que vai nos aproximar de Deus. Isso às vezes parece para algumas pessoas até, como é que eu vou falar aqui? Parece que a gente está sendo passado para trás. Mas a gente tem que lutar de todas as formas. Eu tenho dentro de mim um lema. Eu não gosto de pedir perdão. Eu não sei se vocês gostam, mas pedir perdão é chato. Não é fácil não. Não é fácil pedir perdão. A gente, quando peca, chega diante de Deus, até diante de Deus que nem está vendo Deus, que dirá para outra pessoa olhar no olho, eu fiz isso, falei isso, pensei isso. E eu optei dentro de mim, eu não vou pedir perdão, mas também não vou magoar mais ninguém. E ponhei no meu coração, e faz muitos anos que eu não preciso pedir perdão, nem para minha esposa. Por quê? Porque
ouvidos e uma boca. Fechar a boca é tudo. Fechar a boca é libertador, como disse a irmã. É libertador. Ah, é difícil? É, tem vezes que é difícil. Eu já sofri uma afronta duas afrontas lá no meu trabalho, de clientes. Um cara chegou lá com a moto, nós fizemos o motor da moto dele. No momento de entregar, ele falou, daí eu vou dar 200 e vou fazer uma notinha. Eu falei, não faz não, cara. Não vai não. Só no cartão. Não, mas vocês mandaram para mim que é parcelado. Pode olhar, é no cartão. É no cartão. E aquilo ele foi falando. Não, eu vou exigir nota fiscal para imposto. É tudo regularizado, tem nota fiscal. Ah, eu quero garantia. Garantia tem, é direito seu. É direito seu garantia. Eu posso colocar a peça mais porcaria, mas eu tenho que dar garantia. Aí ele ciscou e xingou. Ele falou asneira lá dentro. E aí, no final das contas, ele tirou um dinheiro do bolso, pagou à vista e foi embora. Aí um funcionário meu chegou para mim e falou, Anderson, cara, como é que você aguenta? Um cara desse falando tudo isso para você dentro do teu estabelecimento comercial. E você é o proprietário. E ele dando totalmente errado. Eu falei, eu não preciso ligar para ele pedindo perdão agora. Eu não magoei ele. E eu perdoo tudo que ele falou. Para mim, entrou aqui e saiu aqui. Então são opções que a gente tem. Ah, porque magoar é um estralar de dedos. Você vacilou, você magoou alguém. Até com... Eu me lembro bem de uma situação de adolescente. Eu fui fazer uma brincadeira com uma amiga minha. Aí ela falou para mim, e aquilo me leva até hoje. Porque eu estava em frente de gente. E aquilo... eu fiquei envergonhado. E a gente lembra. Porque aquilo eu orei algumas vezes. Às vezes me vem naquilo na mente e falo, Deus, está perdoado, em nome de Jesus. E porque são coisas que Satanás usa contra as nossas vidas. Uma palavra, um gesto que alguém fala. Então temos que evitar todas as brechas. Todas as brechas. Ah, uma brecha. Eu, por exemplo, se eu gosto muito de beber, eu bebia, quer dizer, muito. Eu não posso frequentar lugares que tem bebida. Porque vai demorar, mas vai beber de novo. Ah, não acontece? Não acontece. Eu já aguentei 3 meses antes, todas as vezes que eu desviei da igreja. Teve uma vez que eu desviei, eu fiquei 3 meses para 4 meses sem tomar nada. Não, só estou aqui olhando e tal. E foi 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quando eu vi, eu peguei uma cerveja e dei um gole. Acabou. Foi o que Satanás precisava. Aquele gole. E dali eu já bebi mais 2 anos seguidos. Entendeu? Então são coisas que Satanás vem usando brechas na nossa vida para nos prejudicar e nos afastar de Deus. O objetivo de Satanás é nos afastar de Deus. Ele nos tirar da presença de Deus, porque ele sabe que nós somos salvos, que nós somos o povo escolhido de Deus. Ele sabe que nós temos a oportunidade, estamos tendo a oportunidade que ele não tem, porque ele já é condenado. Jesus vai voltar, uma grande tribulação e tal, e Satanás vai ser condenado. Ele já está condenado, mas ele quer levar todos com ele. Porque
Quando Deus fez a gente, fez o quê? Imagem e semelhança dele. Então ele sabe que Deus ama nós. E por Deus salvava toda a humanidade. Mas Satanás, ele luta contra. Ele luta contra. Então a gente tem que vigiar muito. Porque a gente às vezes vai cair. E se a gente, Anderson, eu caí. Não, é só dobrar o joelho e pedir perdão. Ou andando de carro, de moto, do jeito que se tiver, faz uma oração a Deus, arrependido, se é perdoado. E continua dali em diante. Dali em diante não faz mais. Então essa opção. A gente errar, erra, mano. A gente erra. Qualquer um erra. A Bíblia fala que todos somos pecadores. E pecamos todos os dias. Só que tem pecado que a gente nem percebe. Em Anderson, quando você falou ali da moto, não sei se você lembra de mim. Você lembra da minha filha que sofreu um acidente de moto aquela vez? Daí a gente levou a moto lá na concessionária, né? E você foi lá buscar, né? Acho que foi você que foi buscar. E você arrumou, ele arrumou a moto, gente, a Bisa era novinha, né? E a gente foi buscar a moto e a moto só falhava, né, Anderson? E o Anderson veio várias vezes socorrer, a moto não ia, a Bis não ia, era nova, a Bis. Aí o Anderson abriu ela e tinha uma peça dentro que tinha sido trocada. Eles tiraram, alguém tirou essa peça na concessionária e colocou uma paralela. E aí eu fui lá na concessionária e falei assim, olha, aconteceu isso e isso. Aí a gerente da loja falou assim, onde que você levou a moto? Aí eu falei, levei lá no Anderson. Ela falou, não, ele não mexe. Tipo assim, não teria sido você. Aí eles puxaram nas câmeras e devolveram a peça original, né? Então, assim, a gente é bem... no teu caso, se você não fosse uma pessoa honesta, ela vai falar, eu não sei. Mas na hora a gerente falou, a gerente da loja mesmo falou, não, o Anderson não mexe. Porque ela a gente conhecia, né? Acho que eu trabalhei também, né? 3 anos e meio com eles. Então, assim, acontece coisas pra, tipo... ia ser você, no caso, porque quem quer mexer na moto e tirar a peça, né? Só que daí, como Deus é bom, a gente... Deus é bom, eles puxaram das câmeras, é justo. E a gente viu que foi só colocar a peça, né? E ainda era usada a peça, né? Que eles tinham levado lá. Entendeu? Então, são decisões que a gente tem na vida. Eu já fiz motor, irmão, de moto. Uma certa vez, um funcionário meu trocou um óleo de uma moto e o cara saiu, de entregador. Saiu 11h30 fazer entrega de marmita. Quando deu 1h, tinha um áudio dele no celular. Ó, minha moto tá batendo, já veio buscar ela aqui que eu preciso trabalhar nela. Mexe nela, eu preciso que arrume rápido. Aí fui lá, busquei a moto, liguei aquela moto, escutei o barulho e falei, cara, tá errado. Tá, 100%. Põe na rampa, eu mesmo desmontei o motor dela, não tinha, sabe quando as peças assim, não tinha óleo. Aí eu fui conferir o óleo, o mecânico tinha esquecido de colocar. Tinha esquecido de colocar, fundiu inteiro, parte de cima e de baixo do motor. E o menino chegou lá, tal, o que aconteceu, tal, eu falei, cara, fundiu tua moto, fundiu aí, tal, assim. Ele falou assim, não, faz ela que eu preciso, faz aí que eu vou me virar. E eu falei, me salvei de pagar um motor, ele vai pagar. Irmãos, foi um dos piores almoços da minha vida. Eu cheguei em casa, eu almocei, fui para a cama e o Espírito Santo bradava dentro de mim. Você está errado. Ele vai pagar, feliz, mas você está errado. E aquilo foi, eu martelei dentro de mim, aí falei para a Josi assim, olha, vamos orar porque eu vou pedir perdão para Deus por eu ter pensado em passar esse cliente para trás.
Mas você não passou ainda? Eu não passei, mas eu pensei. Eu associei tudinho para ele passar ele para trás. Eu armei tudinho dentro da minha mente. Mas eu não vou fazer. E fizemos o motor da moto desse menino. Ele veio buscar a moto no outro dia, quanto que ficou? Eu falei, cara, ficou nada não. Ele falou, por quê? Ele falou, porque a tua moto fundiu porque o menino esqueceu de colocar o óleo. Ah, então tá bom. Mas a minha moto já tinha um vazamento não sei aonde. E ele falou, então só tira aí as peças principais, essas que fundiu por falta de óleo, e as outras peças eu pago tudo. Que a minha moto já precisava trocar. Ah, levei um prejuízo, mas muito melhor eu ter sido justo ali, e igual o pastor falou, esse cara, quando que ele não vai voltar na minha loja? Nunca mais. Nunca ele vai ir para outra loja, ele sempre vai ser cliente meu, por causa da fidelidade. Fidelidade. Ah, a gente às vezes pode errar? Pode. Aquele dia eu pensei, falei, nossa, me safei desse motor, o cara vai pagar. E Deus não deixou não. Deus não deixou não. E às vezes, se eu tivesse feito ele pagar hoje, não estava com a loja aberta. Que Deus é justo. Do jeito que eu ia passar ele para trás, pode ser que eu me passava para trás de coisa muito maior e me prejudicava e me afastava de Deus ainda. Então, é isso aí, irmãos. É lutar contra o inimigo. Ah, é até o fim da vida? Até o fim da vida. Até o fim da vida. A hora que você parar de respirar, aí acabou a tua luta. A hora que você parar de respirar e seu coração parar, você não precisa mais lutar contra o inimigo. Mas enquanto isso, é lutando contra o inimigo. E o mais interessante é que o ladrão da cruz, uma das coisas interessantes, o ladrão da cruz tinha um do lado direito e um do lado esquerdo de Jesus. Os ladrões estavam amarrados, Jesus estava pregado, o sangue escorrendo na cruz de Jesus, e um dos ladrões falou assim para ele: você não é Jesus? Você não é o rei dos judeus? Você não é Deus? Desce daí. Desce daí. E a Bíblia fala que o outro falou assim: cara, nós fizemos um monte de coisa errada, nós estamos sendo crucificados aqui porque nós merecíamos, mas esse cara aí não merece não. Aí o ladrão fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Então o ladrão aqui ele já tinha ouvido alguma pregação de Jesus. Já tinha ouvido alguma pregação de Jesus, porque ele sabia do paraíso e do céu. Então ele já tinha participado de alguma ministração de Jesus. E Jesus falou: ó, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi salvo nos 49 do segundo tempo. Mas foi salvo. E a gente pode às vezes levar uma vida inteira de santidade e no último dia vacilar e não ser salvo. Verdade. No último dia. Ah, temos que andar preparados, temos, mas sempre. Porque eu ouço desde os 4 anos de idade, são 35 anos já, ouvindo: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Faz 35 anos, ele não voltou. Eu faz agora aproximadamente uns 15 que eu estou firme na igreja de novo. Mas é até o final. É até a hora que o coração parar de bater, ou Jesus voltar para mim, ou Jesus voltar nos ares. De alguma forma Jesus vai voltar para cada um de nós. E a única certeza, irmão, é que nós vamos ir para os 7 palmos de terra lá.
a essa certeza que o nosso corpo, só se Jesus voltar para nós não irmos, senão todos vamos. É uma coisa que preocupa às vezes a gente, falar em morte. Mas tudo acontece. Tudo acontece. Meu pai tinha 42 anos. Uma pessoa morreu trabalhando. 42 anos. A vida dele findou ali. A salvação dele, se estava tudo em dia, está no céu. Se não tiver, aí é ele Deus. Está no inferno. Então, é uma opção minha e tua. Nós temos o livre-arbítrio de tomar qualquer atitude, qualquer direção e sempre vamos estar vigilantes diante de Deus. Quero falar sobre aqui essa parte que conheça o plano da cruz. Porque a cruz, quando a gente... Vocês lembram da administração da cruz, lá no encontro? A última administração do sábado à noite? Então, a administração da cruz, porque a cruz foi ali que tudo aconteceu. Jesus tinha apanhado, Jesus tinha sofrido, mas a cruz era o lugar dele morrer. A forma dele morrer era ali. Por causa da cruz nós fomos salvos. Por causa da cruz, por causa daquele sangue que escorreu e chegou na terra. Nós somos salvos. É a cruz, irmãos. Tudo é a cruz de Cristo. Se nós formos levar ao pé da letra assim, antigamente, no Velho Testamento, as pessoas para pedir perdão para Deus, tinha que ir lá levar um novilho, levar um cabrito, levar uma pomba, levar uma oferta para pedir perdão dos seus pecados. Hoje, irmão, nós não precisamos nem dar oferta para pedir perdão. Mas por causa da cruz. Por causa da cruz que Jesus morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Se ele não tivesse ressuscitado, era a mesma coisa que nada também. Era uma obra em vão. Ele ressuscitou, então ele foi salvo. Então, sempre lute para... Quando a gente fala assim, tome a sua cruz, a Bíblia fala, tome a sua cruz e siga-me. Toma a sua cruz. Cada um tem, quando ele fala da cruz, ele pode estar falando assim, você sabe o que você tem que fazer, o que você tem que mudar. Tome a sua cruz, tome a sua atitude. Tome essa atitude diferente a partir de hoje. Tome uma atitude que vai te levar à proximidade de Deus. Então temos que lutar sempre para estar aos pés de Cristo. E Satanás, irmãos, é derrotado. Eu depois que eu peguei esse feedback de Satanás, eu nunca mais apanhei para ele. Mas até você acreditar de verdade que ele é derrotado e nós somos salvos, a gente sofre na mão dele. Mas depois, eu senti raiva de Satanás. A primeira vez que eu fiquei com raiva dele foi no encontro com Deus. Eu estava orando por uma moça do batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo, e eu orava, ela só chorava. Eu falei, mas está errado, esse choro está errado. Falei para ela assim, você quer receber? Ela falou, tudo que eu quero é receber, mas eu não consigo nem orar. Aí tralou um discernimento de Deus, é opressão. Não, dei duas, coloquei a mão na cabeça dela, falei 3 palavras, ela grudou no meu braço. Falei, Satanás, agora você aparece, agora você sai. E eu fiquei com tanta, eu saí de lá e falei, Débora, eu estou com tanta raiva do diabo, intrigando, deixando a menina ali, paralisada, para não poder orar a Deus. E Satanás estava ali atuando na vida dela.
A partir daquele momento, ela foi liberta. E ela, hoje, ela trabalha aí na igreja, é uma jovem eficaz aí na igreja. Eu sempre vejo ela aí, ela vem me cumprimenta e fala, ei pastor, tudo bem? É tudo? Firme, firme. Vamos seguir adiante, entendeu? Então são coisas que Satanás faz. Mas a gente tem que lutar contra ele e vencer todas as formas investidas dele. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Perguntaram ali para o pastor. Só quero o terceiro pecado sem. Hã? Você falou. Cara, eu não lembro certo. Eu não lembro. Eu não vou te falar porque eu não lembro. E eu tenho que achar esse vídeo de novo que eu não me recordo. Amém? Deixa eu posso falar uma coisa? Tem acontecido, já que você falou bastante sobre isso hoje, de muitas pessoas ter igual a irmã citou lá atrás, né? A gente tem frequentemente acontecido, até com pessoas que passaram nesse encontro, de pessoas sentir isso em casa, sabe? Sentir essa opressão, não saber como lidar, ter a sensação que Satanás está ali. Então, como essas pessoas lidar com isso, tipo, sozinhas, em casa? É tudo em nome de Jesus. Glória a Deus. Tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus sai, em nome de Jesus some daqui, em nome de Jesus. Na verdade, assim, Cláudio, eu achei isso bem interessante a tua colocação. Não é uma dúvida minha, mas é que até tem porque, várias pessoas que eu muita sei que gente tem essa nova, dúvida. né? É muita gente nova que passou por esse ponto. E realmente tem tido muita retaliação, né? Tem. Muita batalha espiritual, até mesmo pelo local que, né? Enfim, é uma série de, né, que a gente sabe. Então, assim, ó, até, né, a gente é muito sensível, né? Eu principalmente, né? Eu começo, né? Então, assim, eu acho interessante a pessoa procurar o seu líder, porque todos nós aqui, nós não somos sozinhos, né? A gente, além de ser ligado com o corpo, a gente tem uma liderança, né? A gente tem um caminho para ser seguido, né? A gente não é sozinho, né? A gente não tem somente esse acesso que a gente tem aqui, que é do pós-encontro, ou no culto, ou enfim. A gente tem um acesso, a gente tem um canal, né? Para a gente ser informado. Não que a gente não está protegido, a gente está. Né? Nós temos uma aliança com Deus, nós somos marcados pelo Espírito Santo, nós somos marcados pelo sangue, né, de Jesus. Mas para a gente ter a informação. Porque Satanás ele atua muito quando você não tem a informação. Satanás é muito covarde, né? Muito covarde. Né? E ele atua muito. É covarde. Eu já sou pirenta, eu já tenho errado. Eu sou um pouco mais. Se a gente não tiver, muita gente não tem, né? As sortes. Não tem muito, né? Quanto mais ele vê que a gente está buscando, mais luta ele vai tentar. Foi que nem falaram para mim, onde ele vai querer agir se ele dentro da minha casa. Porque o que ele destruiu na minha vida foi o meu casamento. E depois que eu fui para o encontro, eu assim, um mês antes de eu ir para o encontro, Deus restaurou meu casamento, irmãos, que era de 6 anos que eu estava separada. Deus restaurou meu casamento, Deus deu meu casamento. É porque eu não tive chance de falar do meu testemunho. Eu fui usuária. Eu cheguei no fundo do poço, sabe? O diabo se andou na minha vida. Mas quando eu tive uma opinião, eu batizei nas águas na quadrangular. 6 anos atrás, assim que eu tive batizado nas águas, eu me afastei da presença do Senhor. E o diabo, ele se andou no meu casamento, sabe? Ele tocou demais no início, ele no meu esposo, nos meus filhos. Foi quando eu vi que, eu falei, Senhor, chega de ser escravo do diabo. Que tudo que eu mais quero na minha vida, que eu já vi o Senhor restaurando muitos casamentos, então eu sei que o Senhor vai restaurar o meu também. E eu necessito, eu vi que sozinha eu não conseguia. Eu me redimi aos pés do Senhor, eu falei, Senhor, eis-me aqui. Fui à lama, eu fui num poço, Deus tampou minha sepultura. Ele jogou o anzol, mas na hora certa ele puxou. Deus teve misericórdia da minha vida, hoje estou para contar a minha história. A minha, sabe, eu tentando aqui, eu falei para o pastor que eu ia contar meu testemunho, fiquei 9 meses. E o Queixoto de Azevedo, num tratamento, lá, assim, não é na clínica, lá é uma chácara do pessoal da Assembleia de Deus.
meu irmão da igreja adventista, meu irmão tem contato com o pessoal de lá, né? Os pastores, conhecimento. Aí eu falei pro meu irmão que eu precisava de uma ajuda, que sozinho eu não conseguia. Sozinho eu não conseguia. Eu tentava sair e não tinha força, irmãos. Aí eu ficava um mês. Aí eu tinha vergonha de voltar para a igreja. Aí eu ia na universidade aqui do lado. Eu passava aqui perto, eu vi meu marido e meu filho vindo aqui, mas eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha. Aí eu fui pedir ajuda para minha família, falei que eles precisavam desse tratamento. A partir que eu fosse nesse tratamento, minha família, todo mundo ficou surpreendido. Eu falei assim, eu quero. Minha família falou assim, eu ajudo. Eu falei, aí, de um mês desse tratamento, irmãos, foi 9 meses de jejum e oração. Meus joelhos calejados estão aqui. Eu era bem forte. Eu perdi mais de 20 quilos em 9 meses. Só em oração. Aí eu e o Carlos, a gente não estava. Falava o necessário em cada criança. A minha mãe foi na minha visita. Eu falei assim, mãe, eu estou com Deus. Eu falei, Senhor, agora ou nada. Porque eu falei, Senhor, minha moto, se é o Carlos, se é o pai dos meus filhos, se o Senhor tem para mim, se não foi ele, o Senhor tira de vez. E toda vez que eu pus o joelho, irmão, eu orando 4 horas da manhã, 10, 4 e 5 da manhã, Deus, eu fechava o olho e Deus só mostrava ele. E meus filhos. Eu fechava meu joelho e vinha ele e meus filhos. Eu falei, então, Senhor, ele. Senhor, se for ele mesmo, na minha segunda visita, o Senhor vai trazer ele. Aí veio, Tati, minha segunda visita. Aí minha mãe desceu do carro, meu filho mais velho e meu irmão. Aí, irmãos, foi tremendo. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, a minha mãe, por que você está chorando, Luana? Eu falei assim, mãe, eu estou chorando porque hoje eu estou esperando a resposta do Senhor. Se meu marido viesse, sem eu nem precisar ligar para ele atrás dele, Deus ia restaurar meu casamento. Irmãos, quando minha mãe me abraçou de costas, eu só vi meu esposo pegando as minhas costas e meus filhos me abraçando. Foi tremendo. Aí meu esposo falou assim, pode continuar, quando sair eu estou contigo. Irmãos, a gente vai casar, eu vou dar entrada agora nos papéis do nosso casamento, a gente vai casar. Deus, tudo que Ele prometeu na minha vida está se cumprindo. Eu não tenho vergonha de falar do meu passado. O cargo que a senhora fala é aquele que tem a Mas Bros? a Júlia é isso. Você entendeu? Deus prometeu para a minha vida, Ele está se cumprindo, mas eu falo para vocês. Não foi fácil, e não está sendo fácil porque a gente acha que as provas estão acabando, não. É todo dia uma luta, irmão. A gente vence hoje, amanhã você tem outra. Mas é aquilo que a Jussara colocou agora, são batalhas espirituais e toda batalha uma hora acaba. Verdade. Uma hora acaba. Que é importante, Anderson, só perguntar, né? Porque eu acho que não é só ela que está passando por isso. Eu acho que tem mais pessoas, porém não querem compartilhar. Eu vejo, né, a gente, né? Eu acho que deveria procurar o líder, procurar o seu líder, conversar, pedir uma oração, pedir uma orientação. Porque todos nós aqui temos um líder de célula, né? Todos nós temos uma liderança, todos nós temos, né, alguém. Então procurar e compartilhar, entende? Para a gente ter a informação de como agir, de como, né, para a gente não desanimar na fé. Igual o Anderson falou, né? A maior arma de Satanás é nos entristecer ou nos avisar que uma hora ou outra isso vai acontecer, né? A minha mão chega sua, né? Toque meditação, que são assuntos muito, né, muito fortes para a gente, né? Então, assim, que a gente compartilha com o líder da gente, o senhora tem um líder, a senhora tem, Eu converso bastante com o Juliano. A senhora tem óleo ungido em casa? Isso aí que eu ia falar agora, Não tem. o óleo. Não tenho. Até que o Claudete falou que ia arrumar para mim. Mas aí eu não creio, não sei se porque ela está muito corrida aí, tá. Mas o Juliano está ficando com a gente na célula. Amanhã no culto, a senhora procura, entra na secretaria aqui, independente se tiver a pastora lá dentro, vai lá e pede o óleo. E ora nas portas, unge os umbrais das portas e fala, cara, que você não entra. Porque é propriedade de Deus. Em nome de Jesus, toda força contrária sai, unge as portas de entrada, de saída, unge todas as janelas, o umbral Eu delas, estava falando para agora eu estou lembrando que eu vou tirar isso dele da Júlia. Você tocou, foi muito parecido. Você contando, parece que foi a mesma coisa que eu estou passando em casa. Assim. amém. O irmão compartilhou algo aqui também, e que
a gente já viu muito no encontro com Deus também, é que Satanás tenta oprimir a nossa mente, igual o Anderson estava falando, e nos enganar. Porque o que acontece? Tudo aquilo que a gente pensa demais acaba dominando nossa mente, né? Então, aquilo vai dominando nossa mente e a gente esquece daquilo que ele falou aqui, que Satanás já é derrotado. Às vezes a gente está em rodas, assim, as pessoas compartilham coisas que assim, é muito forte para a gente que é cristão estar vivendo algumas coisas, ainda deixando Satanás pisar em nós. E Deus não quer mais que a gente faça isso, né? Deus quer que a gente assuma esse papel de autoridade e realmente haja dessa forma. Às vezes não é nem falando, é se impondo, porque Satanás, ele não conhece o nosso pensamento, mas ele consegue ver nossa expressão facial, consegue ver a nossa reação, e ele percebe que tem aquilo que está nos afetando, e ele vai lançando seta. Quantas vezes no encontro com Deus, naquela hora da oração lá, as pessoas passam mal e elas não estão endemoniadas. Não tem demônio nenhum. É só opressão. É só aquela opressão. E aí quando a gente vai chamando a pessoa para voltar assim, ela volta assim. Mas a impressão que dá é que às vezes era um demônio. E às vezes não é aquela opressão da nossa alma, porque a gente está tão oprimido por tanta coisa, e às vezes acaba passando por essa situação, né? Então que a gente assume esse papel, né? Não deixe Satanás oprimir a gente através da nossa mente, porque às vezes não tem um demônio em nós, mas ele está lançando seta na nossa mente para nos oprimir e fazer a gente agir como se fosse derrotado. E a gente não é derrotado, a gente é mais vencedor. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Agradecer a Deus pela oportunidade que temos de estar na presença dele. Porque é uma oportunidade que a gente foi escolhido por Deus. A Bíblia fala que foi Deus que nos escolheu. Foi a gente que levantou a mão para aceitar Jesus. Mas foi Deus que escolheu a gente para servir a Ele. Então nós somos escolhidos de Deus. E temos que seguir firme. Porque essa escolha é até o fim. Até o fim, quem lutar e perseverar até o fim, eu darei a coroa da vida eterna. Então, essa é a promessa que temos, e temos sempre um Deus amigo, um Deus companheiro, um Jesus maravilhoso, um Espírito Santo top mesmo, para nos ajudar. Então, diante de qualquer dificuldade, clame a eles, clame ao Espírito Santo, clame a Jesus, que Ele vai intervir na minha e na sua vida. Paizinho querido, diante da Tua presença, nós queremos louvar e engrandecer o Teu santo nome. Paizinho querido, foram ministradas 4 aulas nesse pós-encontro. O Senhor sabe tudo o que foi falado aqui, foi o Senhor que deu direção. Algumas aulas não fui eu que dei, mas o Senhor sabe de tudo, e tudo que foi falado aqui é para louvor do Teu nome. Papaizinho querido, que tudo aquilo que recebemos no encontro com Deus nunca venha se afastar das nossas vidas. Que tudo aquilo que nós conseguimos conquistar em Ti, no encontro com Deus, nunca venha se afastar das nossas vidas. Queremos viver o melhor do Senhor sobre a nossa vida. Queremos viver o melhor do Senhor sobre a face da terra. O Senhor quer que nós vivamos bem, mas nos ajuda e nos auxilie, Paizinho querido, que muitas vezes temos dúvidas, muitas vezes estamos enfrentando batalhas que muitas vezes não sabemos como enfrentar. Como foi comentado aqui nessa noite, meu Pai, ajuda, dê força para sua filha, diante desse problema que ela está enfrentando dentro de casa. Paizinho querido, o Senhor sabe a causa, o Senhor sabe tudo que ela está passando, e eu peço ao Senhor discernimento a ela, ao esposo dela, de tudo aquilo que o Senhor quer que eles, da forma que eles ajam dentro da própria casa. Deus querido, em nome de Jesus, entra com providência na vida e na família da tua filha, e que eles venham falar: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres.
Em nome de Jesus te pedimos, leva-nos em paz para os nossos lares, guarda, papaizinho querido, as nossas vidas, livra-nos do homem mau, do homem sanguinário, da pessoa com má intenção sobre nós, livra-nos, papaizinho querido, nos dá discernimento e livramento. Paizinho querido, te pedimos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Vamos tirar uma foto, pessoal, vem todo mundo aqui na frente.